E a gente vai tratar, claro, do tema que vai dominar a política nesta semana, a análise da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus, denúncia apresentada, oferecida no mês passado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Jair Bolsonaro, na primeira turma do STF, que vai fazer a análise dessa denúncia, tem acumulado derrotas no seu histórico. É o que o Theo Cury vem com a gente trazer com mais detalhes nesta abertura aqui do 360. Theo, muito boa tarde. Boa tarde, Yuri. Ótima tarde para a Débora. Muito boa tarde também para quem nos acompanha. O julgamento acontece amanhã na primeira turma do Supremo. É importante dizer por que acontece na primeira turma e não no plenário. Só 5 ministros vão definir o futuro do ex-presidente da República e dos demais denunciados pelo Procurador-Geral, porque em 2023, a regra do Supremo Tribunal Federal sobre qual colegiado, se o plenário ou as turmas, qual é o plenário, qual que é o colegiado responsável por julgar processos criminais no Supremo. Em 2023, deixou de ser o plenário e essa atribuição passou a ser das turmas, tanto da primeira quanto da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em uma tentativa do Supremo de reduzir o volume de casos julgados pelos 11 ministros no plenário. Há um vai e vem de atribuições. No passado era do plenário, voltou para as turmas, durante a Lava Jato voltou para o plenário e depois, em 2023, volta a ser das turmas. Vocês vão se lembrar o processo do mensalão. Eu começo dizendo isso logo de cara, porque é importante a gente explicar por que vai ser julgado por 5 ministros e não pelos 11 ministros do Supremo. Durante o mensalão, o julgamento no plenário travou o andamento e a agenda de julgamentos do Supremo Tribunal Federal em função do julgamento daquela ação penal. Então, serão 5 ministros que vão analisar essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, relator desse caso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e também Flávio Dino. Houve uma tentativa de tirar 3 desses ministros do julgamento por parte dos acusados. A maioria do Supremo rejeitou os argumentos para tirar Zanin, Dino e Alexandre de Moraes, e todos esses 5 vão começar a analisar esse processo a partir de amanhã. E a tendência é de que essa denúncia seja aceita envolvendo esse primeiro núcleo, do ex-presidente e de outras 7 pessoas. A tendência é essa diante de uma série de decisões tomadas pela primeira turma ao longo dos últimos tempos. Então, o acúmulo de derrotas para Jair Bolsonaro no passado ajuda a entender e medir um pouco a temperatura de como vai ser o julgamento a partir de amanhã. Foi a primeira turma, por exemplo, que impôs uma série de derrotas ao ex-presidente nesse caso específico. Obviamente, no passado, com uma outra configuração, a primeira turma do Supremo rechaçou uma denúncia apresentada pela PGR contra Bolsonaro por incitação ao racismo. Isso aconteceu em 2018, a Procuradoria-Geral da República era comandada pela Raquel Dodge, houve uma denúncia apresentada contra Jair Bolsonaro, mas foi rejeitada, inclusive com o voto de Alexandre de Moraes, que foi decisivo para arquivar aquele processo. Mas a primeira turma, ao longo dos últimos tempos, impediu Bolsonaro de deixar o país, não só Alexandre de Moraes, de manter contato com outros investigados e de tirar Moraes desse processo. Então, ao longo dos últimos tempos, a primeira turma impôs derrotas ao ex-presidente e é esse colegiado que, a partir de amanhã, começa a analisar o recebimento da denúncia da PGR.